Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no terceiro programa da série Repertório Afro-Brasileiro, nossos convidados vão debater como a produção audiovisual apresenta os africanos e afro-brasileiros. Para este debate, convidamos o assessor pedagógico do Instituto Primeiros Traços, Délcio Teobaldo, a pesquisadora da Universidade de São Paulo, Heloísa Pires Lima, que também é consultora desta série, e a historiadora Vânia Santana. Participe você também do Salto para o Futuro. Inspirado em um conto africano, o desenho animado Kirikou e a Feiticeira celebra a curiosidade, a coragem e a astúcia. O pequeno Kirikou, personagem principal, nasce em uma aldeia da África que foi amaldiçoada pela feiticeira Karabá. Para salvar seu povo, Kirikou decide combater a feiticeira. Confira trechos do desenho animado do diretor e roteirista francês Michel Ocelot. O desenho animado Kirikou e a Feiticeira conta em 71 minutos a história de um pequeno menino africano que vence uma terrível feiticeira. O povo da aldeia de Kirikou acreditava que Karabá tomava os filhos, os maridos, o ouro e a água, deixando todos sem força para reagir ao mal. Cabe então ao pequeno menino salvar seu povo. Mas antes, ele precisa encontrar o sábio que vive na Montanha Proibida. Só ele conhece os segredos de Karabá. Não foi ela que tirou a água da aldeia? Ela nunca comeu um homem? Ela prefere os inhames? Você vai acabar me dizendo que ela é inocente e gosta de todo mundo? Não. Ela não gosta das crianças, despreza as mulheres, detesta os homens e quer lhes fazer todo o mal possível. Ah, é? Por quê? Porque ela sofre dia e noite sem parar. Por quê? Porque enfiaram na coluna vertebral dela um espinho envenenado. A história do filme é inspirada na narrativa africana e fala de determinação e liberdade. Kirikou nasce para ser livre e liberta a todos, inclusive a malvada feiticeira Karabá. Kirikou. Não sofro mais. Não! Ela não devorou... Na versão original, a dublagem é feita por atores africanos. Na trilha sonora foram usados instrumentos tradicionais da África, como o balafon, o riti, o cora, o xalã, o toco, o sabaar e o belon. Assim, o desenho animado valoriza e retrata os mitos africanos sem estereótipos. Aí estão eles. Kirikou nos libertou! Glória a Kirikou! Heloísa, eu queria que você comentasse qual é a importância desse filme, desse desenho animado, Kirikou, com referência, com relação às lembranças, aos contos africanos, ao resgate dessa história que muitos poucos conhecem no Brasil. Boa noite, Marcos. Boa noite aos cada um dos cursistas. Espero que tenhamos uma noite agradável, né, nesse debate, com um tema tão sério. E o Kirikou, ele inspira uma parte para nosso debate que procura trazer uma reflexão a respeito do repertório afro-brasileiro, especificamente para tentarmos sair dos clichês, né, dos velhos clichês na abordagem do tema e enfatizar a pesquisa. O Kirikou é um bom elemento para
para a pesquisa. E deve ter sido para o próprio diretor, o Celé, que encontrou na narrativa africana um personagem, um herói, né, que serve como um espelho, né, bastante positivo para a construção da identidade a respeito dos africanos. Esse é um elemento importante. O segundo é a gente enfatizar o sucesso que essa obra faz, né? Ele é um desenho que tem estourado aí nas escolas, no ambiente escolar, e sobretudo pela representação da figura humana, que é uma figura positiva, é uma figura, o tio do Kirikou, né? Os africanos, as africanas são representados com muita beleza, com a forma humana bastante digna, né? E ele é um herói. E isso tem servido, já existem relatos de educadores que já observaram crianças brincando durante o recreio na escola, onde uma das brincadeiras é exatamente uma das crianças se tornarem o Kirikou, né? Então, eu acho que ele é um ponto importante para nós focarmos, né? Ok. Délcio, eu acho que esse assunto também é muito importante para você, como documentarista que você também é, né, esse assunto deve trazer muita inspiração para você. Mas no caso específico de Kirikou e a feiticeira, você consegue situar o país em que essa trama acontece, essa história acontece, que se fala em contos africanos, dá uma impressão de que você está falando de toda a África, né? Boa noite, Marcos. Boa noite, colegas cursistas. O que eu acho interessante nesse desenho é que ele passa uma coisa assim que eu acho que é fundamental na cultura negra, que tudo se resolve no espaço da terra. Quer dizer, a punição da feiticeira, Karabá, e a redenção, eles são no espaço terreno. Isso é interessante porque remete para a cultura africana, é como se fosse o espaço sagrado da roda, né? Eu sempre falo o seguinte, que os cantos de fé, os cantos negros são cantos de fé, de trabalho e de orgia. Porque você começa rezando, pedindo licença para entrar na roda, né? Trabalha, sua para bater um tambor e depois você prepara aquela orgia, né? Tudo é festa. Você vê que no filme ele passa por isso. Eu acho muito interessante esse tipo de trabalho, que inclusive é um conto senegalês, né, uma produção belgo-francesa e é do Senegal, especificamente do Senegal. É como se você dissesse, olha, existe uma cultura, um conto brasileiro. Não, você tem que especificar. É um conto do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro ou de Pernambuco. Então tem particularidades, da mesma forma que tem esse conto. Quer dizer, eu conheço alguns contos angolanos que têm uma característica, inclusive de cor, né? O trabalho de cor que eles fazem na película. E esse aí tem tudo, tem um diálogo da criança com o ancestral, com o antepassado, né? Tem um momento que eu estava falando aqui, que o menino, ele parte num ato de fé, eu vou resolver esse problema, de devolver a água para a aldeia e tudo, e no final ele tem o trabalho de tirar o espinho das costas da Karabá, e termina, logicamente, numa grande festa, numa grande orgia de tambores, né? Isso é próprio da cultura africana que deve ser destacado. Vânia, esse desenho ajuda a entender também que existe sabedoria na cultura africana? Eu vejo isso como um aspecto muito importante do filme. Sobretudo considerando a realidade que nós temos hoje no Brasil, a visão que se tem da população negra como uma população que não produz conhecimento. Esse sentido da ancestralidade, do menino conversando com o velho, se colocando no lugar da responsabilidade pela comunidade. Nós vamos ver mensagens como essas em vários contos e vários provérbios, né? Os provérbios iorubás, os chantes, enfim. Essa ideia de passar para a nova geração, para as futuras gerações e outras culturas, uma sabedoria, um conhecimento,
não é próprio apenas da cultura judaico-cristã, nem dos chineses, nem dos indianos. Isso é parte da história das culturas africanas. Isso é alguma coisa importante de ser mencionado. É cultura, nesse momento a gente precisa dizer que, afinal de contas, Alexandria ficou naquele continente que se desconhece, que Cleópatra não era negra, e por aí vai. Quer dizer, um grupamento que conseguiu fazer o que fez para o norte da África e em várias outras localidades do continente, só pôde fazer isso com histórias generosas como do Quiricu, né? E que nós só agora temos tido, no caso brasileiro, numa produção franco-belga, a oportunidade de acessar. Mas eu vejo na mensagem muito provérbio, muita sabedoria dessa natureza. A primeira participação é da Ciseni de Goiás. Olá, Ciseni. Boa noite. Falo da TV Escola de Anápolis, Goiás. Como filha de Monte Alegre de Goiás, município que tem parte da comunidade Calunga, sei que a história desse povo não é ensinada nas escolas. O que pode ser feito para que isso aconteça e que a cultura Calunga seja reconhecida pela comunidade local? Boa noite e obrigada. Muito obrigado pela sua participação, Ciseni. Heloísa. Ciseni, boa noite. Bom, a comunidade Calunga, particularmente, eu conheço que já desenvolvi um trabalho centrado nas escolas de fronteira com a área, né? E eu sei que ela é riquíssima, como toda a comunidade verdadeira, real, né? O problema que nós temos é a representação a respeito dos calungas, né? Dentro da sala de aula, sobretudo, né? Então, eu acompanhei um trabalho onde foram feitos alguns documentários e um trabalho também de registro pela fotografia, de depoimentos, que deu num livro, né? Que foi tratado ontem, inclusive, pela professora Raquel de Oliveira, né? Agora, eu acho que, através da tua pergunta, a gente pode fazer uma ligação com o Quiricu, que os calungas sofreram muito. As crianças calungas, quando elas chegam na sala de aulas, elas sofriam muito preconceito. Por quê? Porque a comunidade calunga era chamada de os bêbados, os atrasados do município e tal. E na medida em que eles foram centralizados, né, enquanto referência, através da biblioteca, da videoteca, isso mudou, isso alterou. Como que nós vemos a África? Como cada um de nós, se a gente pudesse, por um instante, pensar que referência que nós temos sobre a África, nós teríamos uma África muito perdedora socialmente, cheia de tragédias. Isso é real? É só isso? Não, né? Quer dizer, existe a necessidade de você trazer os referenciais de uma maneira muito mais ampliada, né? Muito mais positivada. Todos nós precisamos de referenciais, todos, cada uma das pessoas, seja japonês, né? Todos nós precisamos de referenciais para construirmos nossa identidade. O ponto, quando nós pensamos em africanos ou afro-brasileiros, é o repertório muito restrito que existe como modelo para essa construção, seja Calunga ou o repertório sobre África, sobretudo para as nossas crianças, né? A participação agora é da Jocineide, de Tocantins. Boa noite, Marcos. Estou falando do teleposto do Colégio Estadual Bernardo Saião. Enquanto educadores, temos uma responsabilidade grande na construção de conhecimento dos nossos alunos. No entanto, a ausência de material de apoio, principalmente vídeos sobre afros brasileiros, tem dificultado o trabalho nas escolas. O que fazer para superar a ausência destes materiais de apoio, para trabalhar em sala de aula, visando a valorização e o bem-estar social dos afros brasileiros? Boa noite e obrigada.
Ok, Jocineide, muito obrigado pela participação. Delcio, como documentarista, que sugestão você pode trazer para a Jocineide? E eu queria que você também abordasse um pouquinho, um pouco também como documentarista, aquela história que você aprendeu a focalizar, né, usar a câmera quando estiver fazendo um trabalho com o negro, num posicionamento diferente. Eu queria que você informasse também sobre isso. Tá. Jocineide, boa noite. É o seguinte, eu fui professor durante 3 anos na Faculdade da Cidade, Faculdade do Rio de Janeiro, e eu lembro que, contra a tecnologia, eu empregava assim, um método bem lúdico. Eu pedia para meus alunos que fizessem o seguinte: vamos aprender edição hoje. Então eles traziam álbuns de fotografia. E a gente começava a editar o que vale, o que não vale, o que está bom, o que está ruim. A gente está debatendo aqui essa semana uma lei muito nova, né? A 10.639, é de 2003. Pensar numa grande produção de vídeo para atender o mercado agora, que vai abrir uma janela, é complicado. Porque eu acho que antes de fazer aquele trabalho, aquela proposta do Glauber Rocha, de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, eu acho que a gente deve pensar muito antes de pegar uma câmera e ir fazer. Porque existem particularidades nas comunidades negras que têm que ser respeitadas. Eu trabalho com documentários, quer dizer, tenho um trabalho em televisão de mais de 20 anos, mas eu comecei a trabalhar com documentários a partir de 2001, com o primeiro documentário que eu fiz sobre o jogo rural de Angra dos Reis, aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu me lembro que, para fazer contato com a comunidade, né, que eram trabalhadores rurais que, de repente, durante o governo militar, na época do Brasil Grande, eles saíram de Mambucaba, do Frade, e foram para o Morro do Carmo, uma favela ali no centro de Angra. E para chegar até eles foi complicado, porque quando a gente levava a câmera, o simples fato de pegar a câmera, posicionar assim, né, apontando para eles, é como se fosse uma arma. Então, nós tivemos de fazer retroceder e vamos tecnicamente ver como pode resolver isso. Então, quer dizer, eu tenho um amigo que ele é muito generoso, é muito misericordioso, então foi o seguinte: vamos fazer o seguinte, ao invés de pegar a câmera e usá-la como uma arma interrogativa, ela tem de ser contemplativa. Então, ao invés de pegar a câmera, né, e fazer isso, começando a trabalhar com a digital, que tem um visor aqui do lado, a gente botava ela no colo e batia papo. O próprio posicionamento da câmera, de olhar o personagem de baixo para cima, né, como se estivesse ajoelhado, né, estou te ouvindo, ouvir você me faz bem, criou uma identidade fantástica. E a partir daí, quer dizer, eu finalizei o Morre Congo Fica Congo, inclusive está até em Londres, participando do DLA, Discovery Latinoamérica. E a partir dessa experiência com o Morre Congo Fica Congo, nós fizemos ladainhas, né, rezas e ofícios de fé em Maricá, e estamos fazendo outro sobre campos de trabalho em canaviais. Então, acho que esse posicionamento, esse estudo, né, conhecimento técnico é muito importante antes de partir para fazer. Perfeito. A participação agora é da Elizabeth, do Rio de Janeiro. Olá, Elizabeth. Boa noite. Sou Elizabeth, aluna do 4º ano do curso de formação de professores do Instituto de Educação Sara Kubitschek. De acordo com o boletim, se é de pequenino que se torce pepino, o velho dito popular não deixa nos alertar sobre o fato de que é mais fácil deixar introduzir um preconceito do que retirá-lo depois. Perguntamos: primeiro, o que podemos fazer, enquanto alunos do curso de formação de professores, para estimular as pessoas que estão ao nosso redor a se informarem sobre a cultura afro-brasileira e, com isso, diminuir o preconceito e a discriminação racial? E segundo, como a escola poderá trabalhar a autoestima de pais negros para que eles possam ajudar seus filhos? Vânia. Pois é, eu queria também dar um alô para os nossos cursistas. Para responder essa pergunta e também relativo aos quilombos, eu queria fazer um pequeno comentário. A primeira decisão é de que você pode fazer. Não? Isso nós precisamos entrar num acordo. Nós temos 45% aproximadamente da população de origem afrodescendente, uma população que deu a esse país um traço cultural e econômico fortíssimo, e que, em que pese o fato de, é verdade, termos muito para produzir como conhecimento, nós temos algo importante a ser divulgado e a ser revelado. Então, aos professores, aos alunos,
primeiro dizer que nós temos algo que pode ser tratado de uma outra forma. E quando eu digo isso, eu estou particularmente preocupada em que as pessoas, os indivíduos, aquelas pequenas crianças e as adultas, elas têm uma história. Contava uma amiga minha essa semana algo muito interessante. Uma professora, uma amiga que está vivendo nos Estados Unidos, fazendo curso de literatura e letras, em que a professora, no primeiro dia de aula, a primeira coisa que ela fez, tirou todo mundo da sala e entraram todas pediu para que todas fossem para uma papelaria. E disse assim, bom, agora hoje começa a aula dessa forma. Todas vão ter que comprar um diário. E isso era um exercício de escrita. Então, a população negra tem uma história, tem um diálogo, e professores e aqueles que estão se formando precisam reconhecer que esses sujeitos têm história. Então, se existe uma comunidade de terras de preto, quilombola, e que se sabe que existe uma resistência muito grande da comunidade, por que não promover encontros de conhecimento? Por que não instituir uma cultura de relacionamento? Isso não é somente um café da manhã que se diz que o empresário é importante para aproximar interesses, mas algo pode ser feito nessa direção. Com relação aos pais, super bom isso. Essas crianças, como todas as outras crianças, nasceram de um pai e de uma mãe. Porque muitas vezes o ambiente escolar desconhece ou tem ideias pré-concebidas do que vem a ser a origem dessas crianças. E eu concordo com a Heloísa que nós precisamos construir uma história de não sofrimento, é verdade, mas é verdade também que o racismo, ele é cortante, a discriminação é cortante. Nós temos visto que da merendeira, nada contra ela, ao porteiro, nada contra ele, ou a professora distribui afetos, em que as pessoas que estão na posição de controlar e repassar conhecimento precisam observar que pais de alunos passaram por aquela escola também. Perfeito. Obrigada. Já pensou em inverter os papéis e de colocar na pele de quem sofre preconceito? É o que sugere o cineasta Joel Zito Araújo em um de seus filmes. E é o que vamos debater no próximo bloco. Até já! O cineasta e escritor Joel Zito Araújo trabalha com a temática étnico-racial há mais de 15 anos. No filme Vista Minha Pele, ele propõe uma inversão de papéis. Na história, uma menina branca luta para vencer o preconceito de seus colegas negros na escola onde estuda. Confira. No filme Vista Minha Pele, do cineasta Joel Zito Araújo, Maria é uma menina que sonha em ganhar o concurso que irá eleger a Miss Festa Junina da escola. Que isso, Maria? Você é linda. Claro que pode conseguir ser a Miss Festa Junina. Esse negócio de cor da pele não tem mais nada a ver. O que conta mesmo é ser comunicativo e vender o máximo de votos. Você não vai amarelar logo agora, né? Ah, sei lá. Vai ser o maior mico. Garotas assim que nem eu nunca são escolhidas pra uma coisa dessas. Ai, sai dessa, Maria. O Brasil tá mudando. Numa escola onde alunos e professores negros são a maioria, Maria teme ser mais uma vítima do preconceito racial. Na televisão, parece que todo mundo é negro. Os galãs são negros, as crianças são negras. Como eu posso ser Miss Festa Junina se não tenho cabelo crespo, nem essa pele de chocolate, nem esse jeitinho que só as negras têm? As imagens que Maria vê na TV traduzem uma crítica que o cineasta faz à própria televisão. Agora, eu acho que a televisão como um todo hoje, né, ela é muito conservadora. Como regra, né, ela desrespeita o desejo do componente racial negro, que é muito grande, do componente racial indígena, de ver coisas positivas sobre si mesmo. Precisamos de produzir histórias que valorizem, né, essas histórias familiares de outros componentes raciais e regionais que não o branco.
Obviamente eu não estou... O branco também tem que ter o seu direito. A gente só não pode ter essa desproporção absurda que é o Brasil. O Brasil se comporta como se fosse um país de 98% de branco e 2% de negro e de índio. Na campanha para ser eleita a Miss Festa Junina da escola, Maria conta com o apoio da família de uma amiga. Sabe, meninas, são as pequenas ações que vão somando, para fazer as grandes transformações. E é de pequenas e grandes ações que trata o cineasta Joelzito Araújo em suas obras. Então, mais uma vez eu insisto, né? Valorizar a presença do garoto na sala de aula, desenvolver o gosto de estudar, tá? Significa possibilitar aos olhos desses garotos e garotas, né, de ver uma imagem positiva de si e da sua família. Será que um dia a escola vai valorizar a diferença racial? Será que negros, brancos, índios, orientais vão ser tratados em condições de igualdade? Às vezes, eu acho que sim. Mas outras vezes, eu acho que não. E você? O que você acha? Delcio, eu queria que você respondesse essa pergunta e que você também interpretasse a forma como o cineasta Joelzito tratou dessa questão tão dura, né, que é o preconceito. Quer dizer, o que eu acho, né? Também. Existe uma palavra latina, ludus, né, significa jogo. E isso se aplica à cultura negra como uma coisa belíssima. O jogo é ilusão. O jogo é ilusão, né? Na capoeira, você finge que dá, mas não dá. Finge que apanha, mas não apanha. O negro tem muito isso, né? Diz uma coisa dessa maneira para significar aquilo. E o que eu acho interessante nesse trabalho do Joelzito é como ele usa o humor, né, a ludicidade para tratar de um assunto muito sério. Porque se você fala de racismo para alguém, a pessoa vai rir e vai contar uma piada. Então, eu tenho um amigo pretinho lá em casa que eu trato ele com muito carinho. E ele inverte o papel. Né? Então, quer dizer, o que eu destaco nesse documentário é exatamente isso. O humor e a ludicidade com que ele não confronta, né? Ele brinca, mas nessa brincadeira, né, aí está o ludus, está o jogo. Não é brincadeira, é uma coisa muito séria para ser pensada. Os cursistas da TV Escola de Anápolis tomam como referência a expressão do boletim que diz que a chave emocional do sofrimento como associação pode ser uma armadilha para a correspondência. Eles gostariam que vocês explicassem a expressão e, se possível, associando com o trabalho, com o vídeo em sala de aula, que muitas vezes trabalha com imagens fortes, né? Perfeito. Heloísa. Ok. Bom, nós já colocamos, aliás, a série de 5 programas, ela tenta marcar que o repertório afro-brasileiro, chamado afro-brasileiro, ele é muito restrito. E uma das armadilhas é geralmente associado à dor e ao sofrimento, né? No caso, para o pessoal, para os cursistas de Anápolis, o caso dos filmes feitos pelo Joel Rufino, pelo Joelzito Araújo, desculpa, eles são uma luz no fim do túnel, no sentido de que, primeiro, que ele é muito provocador, né? Ele é um intelectual negro bastante provocador nas suas produções. E segundo, no caso dessa obra que nós acabamos de ver, é o acerto do público. Ou seja, ele é um vídeo maravilhoso para você discutir, um material de apoio para você introduzir um debate dentro da sala de aula, para além, né, dos velhos padrões de se tocar no tema sempre de uma maneira muito dura, né? Então, através do ludus, né, que é desse jogo de uma brincadeira, se entra... Consegue passar melhor essa mensagem, né? Essa é uma chave emocional também que precisamos usar como instrumento. Perfeito. A participação agora é da Raquel, do Rio de Janeiro. Olá, Raquel. Boa noite. Eu sou Raquel e falo no nome de um grupo de cursistas do Teleposto Instituto de Educação Sara Kubitschek. E gostaríamos de saber, além dos telepostos, em que outros lugares poderíamos ter acesso a vídeos referentes à cultura afro-brasileira. Obrigado e boa noite. Ok, Raquel, muito obrigado por sua participação aqui.
Vânia, você tem alguma sugestão para dar? Se não tiver, o Delcio também tem o endereço, né, da produtora. Vânia, tem alguma sugestão de onde localizar vídeos? Não, responde então, você. Tá, Delcio. É difícil. É difícil. Eu trabalho com a DGT Filmes de São Paulo. E a DGT, eles têm um trabalho muito interessante, que são várias, quer dizer, são culturas do mundo todo, né? Certo. Chad, Nigéria, Angola, né? E Brasil. E tem Brasil também. Tem Brasil. Tem um endereço? Tem www.dgtfilmes.com.br. Ok. Heloísa, tem alguma sugestão também? Olha, o boletim que cada um de vocês está recebendo, né, durante o curso, ele sugere uma série de títulos para um início de pesquisa. Vamos dizer assim, existe a própria TV Escola, a própria TV Educativa tem acervo, existem lugares no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro que centralizam uma série de produções. A partir desses títulos, eu acho que é um bom início de pesquisa. Eu acho que a gente, independente da localidade, a gente tem que ir atrás, buscar, formar um acervo dentro da escola, né, que tenha alguns títulos interessantes, né, bem avaliados. A Josi, do NTE de Anápolis, gostaria que vocês comentassem a expressão: o encanto produzido por uma obra pode vir a ser um instrumento de valorização positiva e construtiva dos referenciais afro-brasileiros. Perfeito. Vânia, seu comentário. Eu queria fazer sobre isso um outro comentário acerca do filme. Eu acho que também um dos méritos do Joel, que eu concordo que seja extremamente provocador, é que esse debate tenha se dado no âmbito da própria escola. Eu acho que isso é bacana. Isso é um aspecto importante e uma discussão feita com o universo dos adolescentes, em que nós sabemos que é uma época muito difícil, digamos assim, de ser trabalhada a autoestima, que é o que nós pretendemos. Com relação à questão do argumento criativo, eu quero dizer o seguinte, dos filmes. É claro que tem se feito muita coisa interessante sobre a cultura negra no Brasil. O problema é que ela é completamente dispersa e nunca colocada ou nunca dita que é de autoria a população que produziu. Quer dizer, um país que conseguiu produzir alguma coisa chamada escola de samba, isso é de uma riqueza de conhecimento. Então você pode pegar um vídeo de escola de samba e mostrar a bateria e dizer, bom, imagina que coisa fantástica, foi produzido 300 homens negros sem arma na mão. É como nós vamos olhar o que está sendo apresentado por essa população. Então, eu diria que, retirando aqueles que só dizem que nós somos os marginais, existe um vasto material para você reinterpretar. Eu vou falar de uma obra de fora que eu gosto demais. Eu gosto muito A Cor Púrpura. Eu acho que A Cor Púrpura é um filme forte, sobretudo para professoras. A trajetória da Célia superando os seus problemas de escrita é uma coisa bacana de ver para o universo feminino. Eu ficaria com ele, além de umas outras informações assim. E nas boas locadoras do Rambo, produzido lá fora, também tem coisa boa. Vamos ouvir agora a pergunta da Elibênia, do Espírito Santo. Como envolver a formação e a divulgação da cultura afro-brasileira e ainda gradativamente montar uma videoteca com vídeos envolvendo os valores contidos na Lei 10.639 de 2003, num contexto crítico e interdisciplinar. Boa noite, obrigada. Muito obrigado por sua participação. Delcio, está aí um trabalho de fôlego, né? Pois é, Elibênia, boa noite. Ela mora no Espírito Santo. Isso. Né? Terra de jongos, caxambus. Elibênia, eu acho que o primeiro trabalho, quer dizer, a primeira atenção sua deve ser para os tambores. O que é ouvir os tambores? Prestar atenção na cultura oral rítmica. Né? Chama para a sala de aula os avós dos avós, os pais, peça, né, que eles contem a história deles para os alunos. Isso vai criar um vínculo da escola com a família, com os antepassados, né, e dos antepassados com o futuro, é preparação para o futuro. A partir dessa conversa, vocês vão preparar um argumento, né, e daí um roteiro para ver, vamos
como diz, registrar isso, documentar isso ou não. Então essa avaliação ela começa dentro de casa. Talvez não precise nem buscar fora, porque está tudo dentro de casa. É só estabelecer esse diálogo, esse vínculo, né? Do presente com o passado, porque aí vocês vão apontar para o futuro. Eu acho que o caminho é esse, não tem outro. Heloísa, queria voltar um pouco ao tema do vídeo, do trabalho do Joel, para que você aprofundasse um pouquinho a sua ideia sobre esse lado provocador, né? Da forma como o Joel provoca o assunto sem causar ou sem assustar, vamos colocar assim, sem causar o espanto para quem toma conhecimento dessa obra pela primeira vez ou quem está acostumado com o trabalho dele. Ok. Quando nós pensamos em produção audiovisual ou a biblioteca na sala de aula, né, dentro do ambiente escolar, existem 3 aspectos importantes, né, que eu acho que o filme do Joel ele contempla. O primeiro ele sugere que avaliamos, que se avalie toda a produção onde a presença negra esteja contemplada, né? A gente sabe que historicamente muitos vídeos, né, muitos filmes que foram produzidos, os personagens negros estão posicionados, né, de maneira marginal, como paisagem, são os primeiros que morrem. Veja um filme do 007, por exemplo, né? Quer dizer, tem toda uma avaliação do que foi feito. Segundo, nós temos que ter uma memória, também buscar na construção dessa videoteca, porque nós vamos construir essa videoteca, né? Ela não está pronta. Então, o trabalho de pesquisa é buscar. Esse segundo aspecto que é a memória de quem fez. Né? Existem produtores negros, existem artistas negros, como é o caso do Grande Otelo, né? que é uma história a ser recuperada, né? Tem muita pesquisa, tem muito material para se pesquisar. E um terceiro momento que é onde o Délcio está entrando bastante, que é o da produção. E a produção, ela também, o vídeo, ele pode ser um instrumento do próprio educador. Como é que dentro da sala de aula você pode utilizar esse recurso junto com seus alunos. Criando né? o próprio acervo, né? E um quarto elemento que o vídeo do Joel também traz é a produção de um material próprio para a escola, né? Que são os programas educativos, a preocupação com a linha de um material de apoio para provocar o debate. A participação agora é da Regina, do Pará. Boa noite aos cursistas, boa noite, Marcos. Parabéns pela série. Sabemos que no campo da arte, nós negros temos tentado mostrar a importância do mesmo na arte cinematográfica. Mas ainda encontramos grandes desafios. Pergunto, como trabalhar filmes que retratam o negro em posição de discriminação, tanto em novela como em outros documentários? Boa noite e obrigado. Muito obrigado por sua participação, Regina. Vânia. Nós temos um histórico muito perverso da imagem do negro na televisão, no cinema, né? Nós vamos buscar, vamos peneirar coisas positivas. E eu acho que esse que é o aspecto positivo dessa legislação, né? Suscitar a produção de material audiovisual, literatura e tudo mais. Nesse meio tempo, eu acho que nós precisamos ser críticos ao que se apresenta. Ser crítico dizendo que nós não somos... Primeiro, nós não somos escravos, nós fomos escravizados. Nós podemos também fazer crítica a essa imagem que os negros só estão com a arma na mão e as mulheres negras com uma vassoura na mão. Nada contra ter uma vassoura na mão, o problema é só estar nisso. Então, eu acho aos meus amigos do Pará, as minhas amigas do Pará, que nesse momento, em relação ao material audiovisual, a gente tem que fazer as críticas à imagem e não nos conformar com ela. Eu acho que nós estamos ainda, falamos aqui de uma lista de bom material que está em curso, mas eu acho que hoje nós precisamos ser críticos e dizer também que essa imagem não nos ajuda. Eu acho que a moçada do hip hop tem feito outras coisas e eu sei que norte afora, eu fico particularmente emocionada como esses jovens de periferia têm pego a câmera na mão, como eles têm produzido a sua imagem. Então eu fico imaginando que existem atitudes criativas a serem
desenvolvidas pelas escolas. E fotografia também é audiovisual, né? Nós estamos falando da videoteca, mas eu fico imaginando que várias soluções como álbuns de família, álbuns das escolas podem ser aí criados e aí sempre tem uma câmera sobrando, um Super 8. Eu mesmo comecei assim, eu comecei com Super 8 numa escola pública que não tinha videoteca, e agora eu estou aqui. Vamos ouvir a pergunta da Luísa, do Rio de Janeiro. Olá, Luísa. Olá, Marcos. Aqui é Luísa Helena, professora. Estou no teleposto Polo de Maricá e a pergunta é a seguinte. Entendendo que o vídeo deve ser utilizado para motivar o debate, visando a valorização da cultura afrodescendente, inclusive a questão da autoestima, como trabalhar com a programação da TV aberta, que propõe o branqueamento da raça, como alisamento dos cabelos, cirurgias plásticas, o que é vendido e acaba sendo plenamente aceito como padrão. Boa noite, muito obrigada. Obrigado por sua participação, Luísa. Délcio. Minha amiga Luísa, boa noite. O Carlos Lamarca, ele, nos tempos de guerrilha, ele dizia o seguinte, que a partir daquele momento, qualquer campo, né, de terra era visto por ele taticamente como um campo de luta. Então eu acho que o posicionamento é este. Você tem de olhar, a partir da lei 10.639, olhar o mundo de uma maneira crítica, né, as suas relações de uma maneira crítica, e compreender os valores e os saberes, né, que vocês, quer dizer, que a população negra carrega, que ela traz. Isso nas relações cotidianas, na relação na sala de aula. Porque o que estava falando a Vânia, meu Deus, é uma história muito grande. Uma população que consegue coordenar uma escola de samba, fazer enredo e ir para a avenida, é um longa-metragem. Ópera. É uma ópera por ano. É muito saber, é muito valor. Se a gente começar a ver por aí, você vai ver que é bem mais fácil trabalhar a autoestima, né? Basicamente trabalhar a autoestima e se gostar. Heloísa, seguindo um pouquinho essa linha de raciocínio desenvolvida aqui tanto pela Vânia quanto pelo Délcio, que trata um pouquinho dessa produção, né, desse modo de produzir. O que você tem observado de novidade nessa produção originária mesmo das comunidades? Olha, eu acabei de trabalhar uma oficina que se chama A Periferia no Centro. Ou seja, se nós abordarmos a necessidade do ponto de vista da população negra que não tem acesso aos meios de produção, no caso o vídeo é uma, né, a produção de vídeo, a gente vê que pulula pelo Brasil inteiro uma série de iniciativas que encontram os mais diferentes temas, né, e colocam ele exatamente no centro. Né? Quando a gente pensa que o repertório é tão restrito, quando você vê a produção que está pululando por aí, você vê a riqueza, né, e a abordagem, e são pontos de vista. Quer dizer, isso para enfatizar a importância da Lei 10.639, que obriga, ela está dizendo que se no caminho natural, esse acesso é um absurdo ele não estar contemplado, né, aos meios de produção pela própria população negra. Eu acho que daqui a 10 anos nós vamos estar num outro patamar, nós vamos estar muito mais avançado. Se tivéssemos começado há 10 anos atrás, também estaríamos num outro patamar. A pergunta é da Ildaci, de Goiás. Olá, Ildaci. Oi, meu nome é Ildaci Santos Valverde, falo do teleposto de Aciara, Goiás. A pergunta é: quais são os espaços que a comunidade negra encontra ao participar na elaboração de projetos culturais realizados no ambiente escolar e como se dá esse envolvimento de participação? Boa noite, obrigada.
Obrigado, Ildaci. Vânia, esse espaço, ele é concedido ou ele tem que ser conquistado? Ah, ele precisa ser conquistado. Ele precisa ser conquistado e já. Porque, a bem da verdade, ainda mais nos projetos sociais e participação, todos vão concordar que existe, nós vivemos um momento em que se pede a participação da sociedade civil para melhorar a escola, para isso, para aquilo outro, para ampliar os programas de alfabetização. Mas ninguém quer tratar dessa coisa que parece chata, que é a história do Brasil, a história dos negros, a discriminação. Então, eu acho que esse é um espaço que tem que ser conquistado. Coisas que nós estamos falando aqui, um outro olhar da produção de conhecimento precisa ser reconhecido por parte da comunidade. E também eu queria dizer o seguinte, é o reconhecimento, quer dizer, espaço de participação, valorizando o fato de, no Brasil, nós temos conquistado espaços importantes. Nós temos capoeira no mundo inteiro, porque nós conseguimos preservar a capoeira, apesar da repressão policial que sempre sofreu. Perfeito. Eu desconheço o país que tenha feito uma batida, claro, Bob Marley está fora, Bob Marley é ícone, mas uma batida do Olodum, o advento de um grupo cultural como Ilê, por exemplo, precisam ser valorados. Eles conquistaram espaço. Bom, hora de fazer uma pausa e depois do intervalo, nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Você acompanha o terceiro programa da série Repertório Afro-Brasileiro. E a partir de agora, nossos convidados destacam os principais pontos do debate de hoje. Vânia, suas considerações? Bom, eu primeiro quero logo dizer que foi um prazer estar aqui trocando essas ideias e com essa audiência interessada em querer fazer alguma coisa diferente sobre a história do negro, a história da África no Brasil. Eu acho que nós temos vários materiais que vão estar disponibilizados daqui a 1 ano, 2 anos, para o professorado. E eu também queria dizer que essa lei não é uma lei nossa, da população afrodescendente no Brasil, isso é uma lei para toda a sociedade brasileira e particularmente para a comunidade de educadores que sabiam que alguma coisa estava errada e que se lançaram nesses últimos 2 décadas na mudança, na introdução de um conteúdo. E também quero dizer que essa é uma conquista das organizações do movimento negro no Brasil e da luta contra o racismo, contra a discriminação racial e contra o preconceito. Muito obrigada. Você cita que a audiência está interessada e percebe que os professores, de uma maneira geral... Claro, sem dúvida. E essa busca, esse interesse, aonde está o material, é isso mesmo. Essa pressão precisa ter para as editoras se mobilizarem, para as emissoras fazerem outras coisas, para nós termos esse debate aqui, não uma semana, várias semanas. Obrigado, Vânia. Heloísa, suas considerações finais. Também o meu agradecimento, obrigada, Marcos, pela condução, parabéns mesmo, parabéns a cada um dos cursistas aí. Bom, eu acho que o grande ponto para pensarmos na videoteca que temos no ambiente escolar são 2 pontos muito importantes. Um é que ela pode estar carregada de preconceitos e cabe a cada um de nós, como educadores, decidir se preservamos ou se eliminamos os preconceitos. Isso é uma decisão da sociedade brasileira. E dentro da sociedade brasileira, eu acho que quando temos como referência a população afro-brasileira, mais do que informar sobre elas, nós precisamos reverenciar essa memória. Tá? É uma memória que faz parte da própria identidade do Brasil. Né? A identidade brasileira é negra, então vamos reverenciá-la, né? E o terceiro aspecto é o da responsabilidade das TVs nessa decisão, e onde eu parabenizo, né, a iniciativa, né, do programa Salto para o Futuro, e Perfeito. Eu espero que muitos programas que provoquem o debate continuem acontecendo. Obrigado, Luísa. Meu agradecimento. Délcio, suas considerações? Eu quero agradecer o convite, a participação, né, e a atenção dos nossos colegas cursistas. Eu tenho que dizer o seguinte, eu tenho muito medo das coisas macros. E quando fala afro-brasileiro, eu prefiro pensar que seja uma discussão, quer dizer, que essa lei
a Lei 10.639, ela se dilua em afro-mineiro, afro-pernambucano, afro-maranhense e por aí vai. Porque cada estado tem especificidade. Considerando o início, né? Quando os negros foram trazidos da África para o Brasil, não vieram só bantus, malês, iorubás, então cada um com sua cultura, e chegou aqui, não vai dizer que ela se misturou não, que ela se diluiu. Em alguns pontos você encontra, por isso que eu falo, eu sempre uso o plural, eu falo dos jongos, dos sambas, dos maracatus, porque cada um tem sua vivência. É o espaço de terra, o espaço de roda onde essa coisa se organiza. Então presta atenção nisso, né? Abomine um pouco o macro e pense no micro, né? Porque aí você encontra sua identidade própria, né? Perfeito. O terceiro programa da série Repertório Afro-Brasileiro termina aqui. Eu quero agradecer as presenças do Délcio Teobaldo, assessor pedagógico do Instituto Primeiros Traços, da Heloísa Pires Lima, pesquisadora da Universidade de São Paulo, que também é consultora desta série, e da historiadora Vânia Santana. Amanhã vamos debater a imagem do negro retratada em alguns jogos e brincadeiras. Mas antes de encerrar o programa, vamos conhecer um pouco da história de João Cândido, o almirante negro, o marinheiro que em 1910 liderou a primeira revolta na Marinha Brasileira. João Cândido Felisberto nasceu no Rio Grande do Sul. Ele se alistou na Marinha Brasileira em 1894, quando tinha apenas 14 anos. Em pouco tempo, desponta como um líder entre os marujos. 16 anos depois de seu ingresso nas Forças Armadas, é o responsável por liderar um movimento que fica conhecido em todo o país como a Revolta da Chibata. Indignado com os castigos corporais praticados pelos oficiais e com o valor irrisório dos soldos, João Cândido organiza um levante exigindo resposta imediata do então presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca. Este é um dos primeiros movimentos de cunho político organizado por trabalhadores brasileiros. Ancorados em 4 navios na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, os revoltosos bombardeiam alvos na cidade. O governo promete atender às reivindicações e anistiar os revoltosos se eles se rendessem, mas não cumpre o acordo. Muitos dos marinheiros foram mortos e João Cândido é preso. Embora anistiado pela justiça, é expulso. Mas o levante não foi em vão. Os castigos corporais na Marinha terminaram e João Cândido é finalmente reconhecido como herói e é lembrado como almirante negro.